Olá, galera! Vamos lá? Vamos a mais uma correção, certo? Agora nós vamos corrigir o nosso mapa mental, que eu deixei para vocês preencherem ele em casa, tá? Vejam que aí está bem semelhante à forma que está no livro de vocês, tá? Para que vocês não se percam durante o preenchimento, consigam acompanhar direitinho. Na verdade, já é para vocês estarem com esse mapa lindo, todo preenchido aí no material de vocês. Hoje, vocês irão comigo apenas corrigir, né? Fazerem alguns acertos se for necessário. Mas o mapa já deve estar preenchido, tá bom? Então, vamos que vamos? Vamos lá, galera. Vamos fazer o preenchimento desse mapa, certo? Para a gente praticar o que nós trabalhamos aí sobre a Revolução Russa, tá bom? E aí nós temos, aqui pergunta quais eram os principais grupos de oposição da Revolução Russa. Nós vimos que nós tínhamos 2 grupos de oposição, não é, gente? E esses grupos, eles tinham cada um seus líderes e suas ideias aí divergentes uma das outras, certo? Então, bora lá. Qual foi o nome aí do primeiro grupo que vocês colocaram? Porque nós estudamos que nós tínhamos 2. Quais eram os 2? Os mencheviques e os bolcheviques, né, gente? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar o nominho deles, certo? Vamos colocar aqui. Vou começar pelos mencheviques. Mencheviques, certo? E aí, já à frente eu coloco bolcheviques, que foram os 2 grupos aí que participaram e movimentaram essa revolução, certo? Significado, o que veio a representar aí esses grupos? Quem eram os mencheviques e quem eram os bolcheviques? Os mencheviques representavam o que, gente? A minoria, certo? Os mencheviques representavam a minoria e os bolcheviques vão representar aí a maioria nesse conflito, certo? Aí nós temos a questão da proposta. O que era proposto por um grupo e o que vinha a ser proposto pelo outro grupo, certo? Um grupo que era os mencheviques, eles queriam a aliança com quem? Com a burguesia, né, galera? A aliança com a burguesia, certo? Esse aqui era a proposta, o objetivo dos mencheviques. Já os bolcheviques queriam o quê? Uma revolução socialista, tá, galera? Esse era aí o fato primordial que eles buscavam nesse conflito, tá? Certo? Uma revolução socialista, tá? E aí nós temos as questões dos líderes. Quem era o líder de né? Quem eram os líderes dos bolcheviques? Era Martov, certo? Ele é que vai ser o líder dos mencheviques e dos bolcheviques era Lenin, tá, gente? Então, prestem atenção. Aqui nós fizemos o preenchimento da nossa primeira parte do mapa mental. Ela pergunta aí na primeira parte os principais grupos de oposição. Então, nós tínhamos 2, mencheviques e bolcheviques, tá? Esse grupo aqui, os mencheviques representavam a minoria, os bolcheviques eram a maioria, certo? A proposta dos mencheviques era uma aliança com a burguesia. A proposta dos bolcheviques seria a Revolução Socialista. O líder dos mencheviques era Martov e o líder dos bolcheviques vai ser Lenin, tá? E o que foi que aconteceu em 1905? Ele pergunta aí o que veio a acontecer nesse ano. O que foi que aconteceu, galera? O que é que vocês colocaram aí? Não estou conseguindo ouvir vocês, tá? Espero que vocês tenham acertado. Então, em 1905, galera, nós tivemos o ensaio geral desse conflito, tá bom? Então, nós tivemos, em 1905, o ensaio geral, tá? Do grande conflito aí, tá? Da Revolução Russa. Então, foi só um movimento que vai dar início, pontapé inicial aí da Revolução Russa, tá, galera? E aí nós temos, Rússia na Primeira Guerra. Então, essa Rússia na Primeira Guerra, ele quer saber aqui quais foram as consequências, né, que a Rússia teve durante a sua participação nessa Primeira Guerra. Então, vamos colocar aqui, né? As consequências foram a desigualdade, certo? Desigualdade, tá, galerinha?
que aumentou bastante. Então, desigualdade social, certo? Então, ó, as consequências da Rússia nessa primeira guerra, né, foi justamente a desigualdade social, o aumento, repetir aqui, né, o aumento dessa desigualdade social, tá bom? Trouxe mais desigualdade ainda. E aí ele pergunta o que aconteceu em fevereiro de 1917, tá? O que veio acontecer em fevereiro de 1917? A Revolução, né? A Revolução Burguesa, né, galera? Em fevereiro de 1917 aconteceu a Revolução Burguesa. E aí ele vem aqui novamente perguntando o que foi que aconteceu em outubro de 1917, tá? E aí em outubro de 1917 a gente vai ter a revolta dos bolcheviques, tá, gente? Então, em fevereiro de 1917, a gente vai ter aí a revolta dos bolcheviques, tá? Então, só recapitulando aqui rapidão, tá? Ó, pra gente reforçar o nosso conhecimento. Os principais grupos, nós vimos que foram mencheviques e bolcheviques, né? Os mencheviques representavam a minoria, os bolcheviques a maioria. A proposta dos mencheviques era a aliança com a burguesia, dos bolcheviques, Revolução Socialista. O líder, né, dos mencheviques vai ser Martov e dos bolcheviques Lenin, tá? Em 1905, o que foi que aconteceu? Aconteceu o ensaio geral da Revolução Russa, mas não a eclosão, né, da Revolução em si. Só foi aí um momento de preparo para essa revolução, tá? A Rússia na Primeira Guerra, quais foram as consequências da participação da Rússia nessa Primeira Guerra? A desigualdade social, né? O aumento dessa desigualdade social na Rússia, certo? E o que foi que aconteceu em fevereiro de 1917? A Revolução Burguesa, tá, gente? Em outubro de 1917, a revolta dos bolcheviques, tá? Aí daqui a gente já parte para Guerra Civil, certo? Que ele vai pedir aí que a gente mencione as principais causas, né, as consequências aí da Guerra Civil. Então vamos lá. Primeiro a gente menciona, né, o que foi essa Guerra Civil. Então vamos lá, ó, foi um conflito entre dois grupos, vírgula, sendo eles, vírgula, o exército vermelho, né, galera? O exército vermelho e o exército branco, né, galera? Então, o exército vermelho e o exército branco, tá? E aí ele pergunta o que veio a acontecer, né? Quais as modificações que nós tivemos aí no governo de Lenin. Nós vimos que na vigência do seu governo ele acabou instaurando a NEP, não foi, galera? Então, o que essa NEP trouxe, né, para a população vigente na época? Então, vamos mencionar aqui terras, né? Terras entregues, né? As terras foram entregues aos camponeses, certo, pessoal? Além disso, nós tivemos fábricas administradas por soviéticos. Soviéticos, certo? E nós tivemos também, né, nosso terceiro pontinho aí, certo? Que é a liberdade para grupos étnicos,
étnicos, certo? E por fim, nós tivemos uma nova política econômica, tá, galera? Nós tivemos aí uma nova política econômica, certo? Então, ó, no governo de Lênin nós tivemos aí essas principais, né, modificações que foram planos do seu governo, né, que pertencia justamente à NEP, tá? Que foi estabelecido na vigência do seu governo. E aí nós tivemos a questão das terras que foram entregues aos camponeses, as fábricas, elas foram administradas por soviéticos, né? Nós tivemos liberdade para os grupos étnicos e uma nova política econômica, certo? Que foi justamente a NEP, como eu falei para vocês, tá? E aí nós temos o governo de Stalin. Quais foram as principais características desse governo? Nós temos o plano quinquenal, né, que nós vimos na nossa aula, que esse plano era um plano que tinha a duração de 5 anos, né? A cada 5 anos ele fazia aí uma reforma, uma modificação nesse plano, tá? Então era um plano que tinha a duração de 5 anos, como eu falei para vocês, por isso que era chamado de plano quinquenal, certo? Plano quinquenal, tá, galera? E a outra foi justamente a ditadura, porque nós vimos que durante a vigência do seu governo, né, ele era um governo extremamente autoritário. Todas as pessoas, né, que fossem contrárias a seu governo, ele castigava, né, ele expulsava do território russo, ele atribuía punições, certo? Então, nós vimos que ele foi um governo muito tirano, muito ditatorial, certo? É como se fosse aí, como se ele estivesse tentando implantar na Rússia um absolutismo, tá? Bem resistente, certo? Então, galera, ó, essa aula de hoje foi justamente para nós fazermos o preenchimento desse mapinha mental. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tenham conseguido corrigir aí, né, direitinho, tá bom? E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.